Olá, meus queridos anjos iluminados e caídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer com você. Não se esqueça, ajude o canal sempre. Doe live pix pro canal, você faz o canal crescer e compreender cada vez mais. E agora, hoje vamos falar sobre o nosso querido, tá passando no cinema, vamos falar dele, Guardião Vermelho, Shotakov. O início de como piloto de testes se tornou herói soviético. Alexei Andrenovich Shokhanakov nasceu em Moscou. Destacou-se como um dos pilotos de testes mais renomados da União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele abateu inúmeros inimigos, contribuindo significativamente para a supremacia da área aérea soviética. Sua habilidade levou a ser escolhido para missões secretas, tornando-se um herói nacional. Casou-se com a famosa bailarina Natasha Romanoff, a Viúva Negra. A transformação por Guardião Vermelho começou pelo seu reconhecimento potencial pela KGB, que Alexei se tornou Guardião Vermelho, em contraparte ao Capitão América. Forjaram sua morte por acidente num foguete, sem o conhecimento da Natasha, acreditando ter perdido o marido, aprofundando o treinamento. Enquanto isso, Alexei passou um rigoroso treinamento de combate corpo a corpo, artes marciais, tornando altamente eficiente, embora mais frio e implacável. Os confrontos com Vingadores, ele usou o dispositivo psicossônico chinês capaz de induzir alucinações em massa de Alexei, o Guardião Vermelho. Confrontou os Vingadores, capturou Gavião Arqueiro, enfrentou o Hércules, utilizou o psicossônico para desorientá-los. Revelará sua identidade para Natasha. Ela ficou horrorizada ao descobrir que o marido está vivo. Com o clímax de missão, Alexei se sacrificou para salvar Natasha, o Capitão América. Ele foi preso pela SHIELD na Antártica. Alex se recusou a colaborar com os americanos. Foi liberado por Yelena Belonov. Inicialmente trabalhava com Justin Kask. Posteriormente, durante a fuga, Alex buscou vingança do Dr. Dust. Suas torturas Depois disso, ele se uniu com um grupo de inimigos da Viúva Negra. Implantaram falsas memórias deles. Acreditou que tinha uma vida normal em São Francisco. Inicialmente relutou, participou de planos de encontrá-lo, se tornando um destinado. A Operação Snowblend, com o confronto do Soldado Universal, Alexei e Helena tentaram arquivos de operação no Snowblend. Expunha a corrupção soviética. Após isso, Alexei traiu Helena, deixando para trás para enfrentar a Guarda Universal. Se você for ver, o Guardião Vermelho é um personagem da Marvel. Não é só um Capitão América soviético. Sua história mostra como o comunismo é inspirado em Karl Marx, distorcido pelas suas lideranças stalinistas, que destruiu famílias e apagou a identidade de muitas pessoas em prol do controle estatal. Nesse vídeo, a gente revela o quanto que os comunistas e suas ideias totalitárias usam os heróis como propaganda e marketing. Se você for ver o Guardião Vermelho e seu trágico fim, no universo Marvel, Alexei, a identidade apagada e destruída, vida manipulada pela KGB em nome de um projeto de nacionalista totalitário, que é a União Soviética, com vias de heróis, de símbolos de liberdade, mas como ferramenta de propaganda. Este controle sistemático é um dos males do comunismo, colocados em prática especialmente com a influência dos líderes como Joseph Stalin e Karl Marx, tendo idealizado a sociedade sem classes e sem opressão. A prática foi um legado apropriado para justificar as ditaduras que existem até hoje pelo mundo, assim como Alexei, que foi morto para
para ser reprogramado para servir o Estado, milhões de pessoas da União Soviética perderam suas identidades, perderam suas vidas em nome de uma falsa promessa de igualdade. A utopia marxista virou um pesadelo stalinista. No fim, o Guardião Vermelho é só um lembrete de regimes autoritários. Vamos falar. O Alexei, literalmente, ele trouxe o que a União Soviética em si, o trabalho do comunismo. O que o comunismo faz? Destrói a pessoa. Ele foi controlado para ser o agente secreto para destruir o Capitão América. Ao mesmo tempo, ele destruía quem? Ele estava se destruindo, por causa que ele não estava se encontrando. Se ele se encontrasse, ele via problema. Quando ele reencontrou a Natasha, ele se sacrificou, por causa que ele estava vendo que a ex-esposa dele estava servindo os americanos. Fazendo assim, ele entrar num confronto de ideias que ele não sabia se voltava para a esposa, ou se ele servia a Rússia. Quando você fala, vamos servir a pátria grande, como o Lu, o cachaceiro, ou daqui Maduro quer fazer junto aqui na América do Sul, vamos servir a pátria grande. A pátria grande nada mais é uma União Soviética sul-americana. Para quê? Para todo o povo viver na miséria. E esse povo vivendo na miséria e caos é o que está acontecendo. Nós vemos o Brasil, o caos que está pela parte financeira. Ninguém consegue sobreviver direito. Todo mundo gastando grana e grana e grana e não consegue ter dinheiro para sobreviver, para poder fazer o que você quer na vida. Você está pensando que a Rússia é uma coisa bonitinha? Ser soviética é uma coisa bonitinha? É nada. Você está falando uma coisa que as pessoas que abraçam a União Soviética, o stalinismo, na realidade são pessoas que estão vazias, que perderam valor em si. E quando fala que perdeu valor em si, perdeu sim, porque você vai ver a destruição da própria pessoa, se você for ver. Na hora que você vai ver a destruição da própria pessoa, você vai pensar, nossa, o que acontece na sociedade? O que vamos fazer diante dessa sociedade? Mas a União Soviética era igualitária. Igualitária nada. Ela matou um monte de pessoas. Para quê? Para o Estado que Stalin quis. Que depois eu vou falar de Gorbachev, que Gorbachev também fez a mesma coisa e estamos vendo o nosso querido Putin fazer a mesma coisa, que ele foi ex-agente da KGB. Então a gente tem que pensar, a União Soviética não se desmontou, só mudou o nome, se você for ver. Só mudou o nome, por causa que a Rússia continua com a absolutismo soviético. Para quê? Para prejudicar a vida das pessoas. E esse absolutismo soviético, as pessoas têm uma intranet, eles têm a rede social deles, que é a VK, eles não podem. Você vai ver as russas que está no Instagram e tudo mais, elas, quando vão para a Rússia, elas têm que usar VPN, por causa que não existe nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp na Rússia. Então você tem que pensar que a Rússia em si continua sendo uma União Soviética, só com repaginada. O Putin só quer reestabelecer a União Soviética desde a guerra da Ucrânia. Por quê? Por causa que ele quer recolocar todos os países que foram soviéticos para retornar à União Soviética. Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, tudo para se alinharem. Para quê? Para se tornar um país uma Europa totalitária. Ele está doido para recapturar a Europa. Mas não, imagina, isso não está acontecendo, isso é invenção sua. Invenção nada. Olha no livro de história, olha quanto que o Putin já está fazendo aí, está tentando pegar a Crimeia faz tempo, está querendo dominar horas de locais de tudo que é canto. Mas vocês não vão falar, não, isso é mentira. Desde quando? O mundo está aí, você está vendo o quanto que as pessoas
estão fazendo mal. Os comunistas não querem bem. Vê o vício cachaceiro, que é o presidente do Brasil, e os sinistros que comandam tudo. Eles só querem saber de destruir o Brasil. E você vai falar, mas a gente. Eles estão controlando tudo, querem censura, querem fazer uma intranet aqui para o Brasil. Você quer o quê? Viver no caos? Viver numa miséria? Pensem, a gente tem que sair desse Brasil. Temos que sair desse mochileiro que o Brasil está ficando. Está ficando no nível bostil. Pessoas que vão em shows ficam de fralda para ver uma cantora, só que estão sendo roubadas, então só ali para ver se a cantora dá um oizinho, dá um. Na verdade, vocês são um bando de bosta. Gente, acorda se você for ver. Acorda se você for ver diante de tudo que você está acontecendo. A sociedade está cada vez mais corrompida, principalmente o brasileiro. A sociedade é corrompida por causa que todo mundo tem que pagar, todo mundo tem que dar um dinheiro a mais diante de muita coisa. As pessoas estão se corrompendo para poder estar no poder, por causa desse poder. E esse poder está cada vez ficando pior. Você está vendo as pessoas sofrendo, morrendo, chorando. Muitas famílias que não estão tendo o que comer, não estão tendo o que sobreviver. Mas você vai ter que continuar aplaudindo o cachaceiro, por causa que senão a censura vem. Gente, desde quando isso é legal? Você não pode aplaudir. Você tem que pensar que você tem que ter uma vida. Todos os apoiadores do comunismo, você pode ter certeza que a desgraça vem. E a desgraça vem a cavalo, se você for ver. Na hora que vier a cavalo, é que o negócio fecha geral. Você tem que pensar o quanto que isso está prejudicando o Brasil, o mundo. Os comunos globalistas querem controlar o mundo também, mas vocês não querem ver. A Agenda 2030 e 2045 é para fazer transhumanismo, para fazer desconstruir ser humano, desconstruir o valor à vida, o valor à sociedade, se você for ver. Você tá vendo o que você está sendo corrompido. E vocês ainda aplaudem? Aplaudir isso? Não dá, minha gente. Não vamos aplaudir besteira. Vamos pensar corretamente. O que adianta você aplaudir o comunismo e você está vendo a população na miséria, as famílias, a própria família, deixando os outros de lado por causa de população, que o outro não apoia o PT, o comunismo. Aí vai falar, não, mas o bolsonarismo está errado. Gente, o bolsonarismo é uma coisa, ser de direita é outra. Mas você não precisa. Você quer ser conservador? Abrace mais a ideia do Olavo de Carvalho, Scruton. Tem escritores, filósofos que são para você crescer nessa vida. Você não precisa abraçar o bolsonarismo, mas tem Scruton, tem Olavo de Carvalho. Você vai entender o quanto que esses caras revolucionaram a cultura conservadora. Você não pode ficar indo atrás de líderes políticos. Os líderes políticos vão, mas você tem que pensar em proteger sua família, proteger aqueles que você ama. Desde quando você vai. O político vai te proteger a família? Não. Quem vai proteger sua família é você. É a mesma coisa. Os comunistas vêm para destruir sua família. Quem vai proteger a sua família? Não é o Estado. O Estado está aqui para ferrar a sua família. O Estado aqui está para destruir sua família. Pensem. O comunismo é a pior coisa do mundo. Cada vez que você vê uma pessoa apoiando o comunismo, pode ter certeza absoluta que ela só quer viver às custas do Estado. Não quer trabalhar, não quer saber de ser honesto, não quer saber de fazer as coisas corretamente. Só quer prejudicar os outros, fazer que os outros sejam destruídos, sejam corrompidos. Mas por que você fala desse jeito? É por causa que a sociedade é assim. Você está vendo o Alexei, ele foi totalmente ligado ao comunismo. Você tem que pensar que o comunismo está aí.
e você fala, é o fantasma do comunismo. Não é o fantasma do comunismo. O comunismo existe e está todo mundo lutando. O Trump está lutando, muita gente está lutando, o Bukele está lutando, mas aqui no Brasil a gente está sendo corroído, corrompido. A classe artística brasileira é apoiadora dessas merdas. E o que você vai fazer? Vai aplaudir porque essa merda de classe artística faz? Pense, minha gente. Isso é conhecer. Isso é você entrar dentro da história. Você viu os Thunderbolts, eles se tornaram os novos Vingadores, mas peraí, ao mesmo tempo isso quer dizer o quê? Você tem que lutar, você tem que compreender. Aprendam, minha gente, aprendam. O comunismo está aí, está batendo na porta, está deixando muita gente na miséria. E vocês, façam favor de aprender, ensine isso para os mais novos. Não deixarem ser controlados por professores que dão doutrina comunista para os seus filhos. Eduquem seus filhos com a parte correta em casa. Mostre as coisas que são corretas em casa. Não venha apoiar a esquerda. Aqui a gente não apoia a esquerda, a gente debate com a esquerda. Aprenda a lidar com a sociedade é lidar com a vida. Quando as pessoas estão apoiando demais o comunismo e tá todo mundo do Brasil se ferrando por pessoas assim, repensem. Essas pessoas não merecem estar com o seu lado. Mas você tem que tentar mostrar para ela o que é corretamente. Então, pensem direito e façam o Brasil crescer e esse mundo crescer. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.